Burrice emocional, que eu posso te garantir que você pode tirar um grande aprendizado com esse vídeo. Eu já peço para você que não é inscrito no canal, se inscreve agora e como todos os vídeos eu peço para você, pega papel e caneta. Muito se fala sobre inteligência emocional, mas esse não é o foco aqui no vídeo. Nós vamos falar justamente o oposto. Porque tem mais gente burra emocionalmente, André, mas que grosso, burro emocionalmente é muito pesado. É uma forma de ser mais impactante. Eu poderia dizer para você ignorância emocional, mas eu prefiro dizer burrice emocional, que fica um pouco mais popular e talvez vai gerar uma revolta, um sentimento, uma ira em você, e isso é muito bom para mim. Porque é uma forma de eu mexer com você e ativar uma emoção em você, seja ela boa ou ruim. Mas antes, vamos ver quem que você é. Já deixou o like no vídeo? Porque o like é uma forma de você mostrar que você está no caminho ou que você é uma pessoa inteligente emocionalmente. Uma das características das pessoas que não têm inteligência emocional, elas olham com um olhar sempre crítico para as coisas. É uma das características. E mesmo que você seja uma dessas pessoas, comece a ser positivo a partir de agora. Então dá um like no vídeo, que isso vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Ou você é um tipo de pessoa que não torce para a evolução de outras pessoas. Então eu aconselho você a assistir esse vídeo mais de uma vez. Dá um like agora aí no vídeo e vamos caminhar junto nesse processo. Já anote aí como identificar uma pessoa burra emocionalmente. Nós sabemos que a pessoa que tem inteligência emocional é aquela pessoa que sabe lidar bem com seus sentimentos, com as suas emoções e com os sentimentos do outro, com as emoções do outro. Já a pessoa que é burra emocionalmente, ela não sabe lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, muito menos com o sentimento do outro e com as emoções do outro. Toda pessoa burra emocionalmente, ela vai ter vários problemas. Problema em relacionamento, problema financeiro, problema em relacionamento conjugal, ela pode ter problema de ansiedade, ela vai ter problema com gastar dinheiro, ela vai ter dificuldade para poupar, ou às vezes vai até poupar e não vai conseguir usufruir. Acompanhado disso, ela pode também viver várias frustrações na vida, frustração no trabalho, frustração nos relacionamentos, frustração nas amizades, frustração na família. Ela vai estar em volta de vários problemas. Quando ela não cria problema, ela vai atrair problema para ela. E quando ela atrair problema para ela, às vezes os problemas é pequenininho. Ela consegue dar tamanho para o problema e o problema ainda fica maior. Então, a burrice emocional vai fazer dessa pessoa um prejuízo ambulante. Essa pessoa vai carregar na vida dela vários prejuízos. Toda pessoa que é burra emocionalmente, André, tá pesado esse nome, hein? Mas vamos lá. Toda pessoa que é burra emocionalmente, ela não consegue usar os dois lados do cérebro, ela só usa um lado do cérebro. Nós temos os dois lados do cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. A pessoa que é burra emocionalmente, ela não consegue perceber o mundo pelos dois lados do cérebro. Entenda, nós temos o lado esquerdo e nós temos o lado direito. A pessoa que é burra emocionalmente, ela não consegue utilizar os dois lados do cérebro responsável pela razão e pela emoção. Ela usa apenas um lado do cérebro. E isso faz dela uma pessoa burra emocionalmente. Por quê? Porque ou ela vai ser uma pessoa que tenha predominância razão, racional, ou ela vai ser um pouco pior, vamos dizer, predominância emocional. Você vai entender sobre isso. A tendência dessa pessoa ou desse grupo de pessoas é olhar para a circunstância, para os problemas que ela tem, e ela vai ter que, de alguma forma, ela vai ter que inconscientemente, eu vou te explicar aqui já como que funciona isso, tá? Ela vai culpar alguém, ou ela vai culpar as pessoas que estão em volta dela, ou ela vai culpar o diabo, ou quando não, vai culpar até Deus. Sabe por quê? Porque a última coisa que ela vai admitir é que ela é o problema da vida dela. Por quê? Porque pessoas burras emocionalmente, elas nunca vão olhar para si como o principal causador do caos que ela vive. Ela vai sempre atribuir ao seu passado, vai sempre olhar para o pai, para a mãe, para a culpa, para a família, etc., para justificar a tragédia que ela vive. Aí, supomos que essa pessoa casou, aí quem passa a ser a próxima vítima dessa culpa? O cônjuge, a esposa ou o esposo, são as pessoas mais íntimas que vai sofrer com ela. E entenda, essa pessoa tóxica, essa pessoa burra emocionalmente, não quer ser burra emocionalmente, ela nem tem noção disso. Ela não pediu para pensar como ela pensa, ela não pediu para sentir como ela sente, ela não pediu para existir da forma que ela existe. O que você precisa entender é que essa pessoa tem uma configuração mental que faz com que ela ative todos esses sentimentos. Sentimento de rejeição, sentimento de abandono, sentimento de inveja, inconscientemente ou conscientemente ela vai ter inveja das pessoas que estão em volta dela. Ela vai ter ciúmes possessivo, ela vai se sentir uma pessoa insegura, ela vai se sentir uma pessoa que não é autoconfiante. E na busca da compensação de tudo isso para se sentir uma pessoa de valor, de pertencimento, ela vai ser uma pessoa que pode desenvolver gasto compulsivo, vai ter dificuldade de guardar dinheiro, vai ter dificuldade de prosperar porque ela age muito pelo impulso
E geralmente esse tipo de pessoa vive muito o imediatismo. Ela vive o aqui e agora, mas não o aqui e agora de maneira positiva. Ela vive o aqui e agora de maneira irresponsável. Por quê? Porque essa pessoa, ela dificilmente vai ter a vida dela pautada sobre princípios e valores. Aliás, ela nem sabe o que é isso. O fato é que existem muitas pessoas que sabem até o que é inteligência emocional. Mas o fato da pessoa entender o que é inteligência emocional não faz dela uma pessoa inteligente emocionalmente. Tem muitas pessoas que até ensinam o que é inteligência emocional na teoria, mas na prática essa pessoa não pratica. Por quê? Porque a prática da inteligência emocional vem da sabedoria sobre o assunto, vem da prática do assunto. Praticar os pilares da inteligência emocional não está na questão de ele entender. Ele pode entender o que é os pilares da inteligência emocional, mas praticar a inteligência emocional é um outro assunto. Já anote aí, toda pessoa burra emocionalmente, dentro dela tem uma coisa predominante, que é o quê? O orgulho. O orgulho não se iluda com uma pessoa generosa, boa de coração, que faz tudo para todo mundo. Isso não quer dizer que a pessoa não tem orgulho. Às vezes ela faz isso até motivada pelo orgulho. Presta atenção aqui comigo. Todo ser humano é fruto de memória. Certo? Vou colocar um Mzinho aqui de memória. Todo ser humano é fruto de memória. Ok. O que acontece? A pessoa que é burra emocionalmente, as memórias que ela tem sobre ela, sobre a vida, sobre o mundo, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre qualquer assunto relacionado à vida, relacionamento, criação de filhos, relacionamento com pai, com mãe, relacionamento com Deus, as memórias que essa pessoa tem, geralmente são memórias ruins, memórias negativas. Tudo que diz respeito à vida são memórias negativas, relacionamento afetivo de pai com filho, relacionamento de mãe, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento de talvez irmãos. Ela viveu talvez um ambiente, porque o ambiente molda, ela viveu dentro de um ambiente onde as memórias foram as piores possíveis sobre esse tipo de assunto. Então nós temos memória consciente, nós temos memória inconsciente. Como assim memória inconsciente, André? Deixa eu te explicar. Existem coisas que você não lembra, que você viveu quando você era pequeno. Se eu falar para você, você não vai lembrar, porque está na mente inconsciente. Mas existem memórias que é consciente, essas aí você lembra. Se eu forçar um pouquinho você vai lembrar. Então vamos por parte. Nós temos, anote aí, mente consciente. O que é mente consciente? Tudo aquilo que você tem consciência, tudo aquilo que você convive todos os dias. Você sabe que passar no farol vermelho é uma infração de trânsito. Você sabe que atravessar fora da faixa de pedestre é um erro. Você sabe que comer gordura vai te fazer mal pro corpo. Você sabe que xingamento traz maldição. Você sabe que comer demais faz mal, que não fazer exercício físico também faz mal. Entre outras coisas, tudo aquilo que você tem consciência está na mente consciente. Consciente. Você sabe um monte de coisa, tudo consciente, mas às vezes você não pratica. Aí nós temos então a mente pré-consciente. A mente pré-consciente são coisas que você tem armazenadas dentro de você que você não lembra dela todos os dias. São episódios, momentos, são situações que você viveu, talvez algo que te aconteceu que gerou um trauma, um bloqueio emocional, alguma situação do passado que você só lembra. Se eu estimular você a lembrar, se eu forçar você, você começa a lembrar. Ah, eu lembro que aconteceu isso, aquilo, outro, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 8 anos. Isso é uma memória pré-consciente. Como é que nós gravamos isso? Nós gravamos no cérebro, nós captamos através dos 5 sentidos. Do tato, do paladar, da audição, da visão, do olfato. Tudo isso faz com que o nosso cérebro registre uma experiência e ele vai armazenando algumas informações ou alguns sentimentos que eu tive de acordo com a experiência que eu me submeti. Então nós temos a memória pré-consciente armazenada no cérebro. Mas também nós temos a outra memória, a mente chamada mente inconsciente. E essa mente inconsciente é que determina 95% dos seus comportamentos. Os comportamentos involuntários, os pensamentos que você muitas das vezes não quer pensar, os sentimentos que você não quer manifestar, as emoções que você muitas das vezes não quer viver. Muitas vezes você se submete a viver aquilo porque 95% das ações da sua vida tem a ver com essa mente inconsciente. A mente inconsciente é memória que você não lembra, mas está armazenada na sua mente. Mas você não consegue acessar. Elas estão aí desde o útero da tua mãe. Uma rejeição que a mãe pode ter manifestado, uma rejeição do pai, um xingamento, um ambiente tóxico dentro de casa. Tudo isso criou em você uma configuração mental, um padrão de pensamento, uma forma de perceber o mundo, de perceber as pessoas, de perceber os ambientes, de perceber as coisas. Entenda, você não enxerga o mundo que está aqui fora pelos seus olhos, você enxerga pela sua mente. A sua mente tem uma configuração. Eu posso olhar para um ambiente negativo e extrair algo positivo do ambiente, mas tem pessoas que vai ter algo positivo e ela vai extrair sempre o pior da situação. Ela não quer,
mas ela extrai o pior porque ela está programada, configurada para extrair o pior das relações, dos ambientes, dos negócios. Um exemplo, na área financeira, ela estava desempregada, ela fala, poderia arrumar um emprego e ganhar um dinheiro. Ela ganha o dinheiro, ela pensa, ganho pouco. Ela tem aumento, fala, ainda é pouco, não dá para pagar nada. E ela sempre está só extraindo sempre o pior, ela não tem gratidão dentro dela, ela está dentro de uma relação, ela está sempre buscando potencializar os defeitos das pessoas. Porque as pessoas têm coisas boas e têm coisas ruins. A pessoa tóxica, a pessoa burra emocionalmente, ela dificilmente reconhece as virtudes das pessoas. Ela está sempre vendo só mais os defeitos. Isso faz dela extrair o pior do relacionamento. E com o tempo ela percebe que o problema não estava nas pessoas. Porque ela vai trocar de pessoas várias vezes, nunca vai acertar, porque dentro dela ela está buscando uma perfeição que não existe. Tá fazendo sentido, sim ou não? Se está fazendo sentido, dá like nesse vídeo. Por exemplo, não dá para dizer que uma criança nascida num ambiente escasso financeiramente, onde tudo faltava, tudo tinha aquela linguagem dentro de casa, ó, se comer tudo hoje, amanhã não tem, ó, economiza isso, economiza aquilo, apanhava por ter comido demais, apanhava por ter gasto um dinheiro, tinha brigas dentro de casa porque o pai falou para a mãe não gastar o dinheiro, a mãe gastou, briga relacionada ao dinheiro, a criança neuroassocia, o cérebro da criança cria uma lembrança sobre o dinheiro como algo negativo, algo ruim. Certamente ela vai ter uma memória negativa sobre finanças e, consequentemente, ela vai crescer e vai ter problemas na área financeira. Da mesma forma, nós podemos trazer isso aqui para relacionamentos. Por exemplo, uma criança criada num ambiente onde ela percebe a mãe falando mal de alguém, a mãe fofoqueira, a mãe sendo falsa com alguém, ela fala que eu não tô, ou não vejo a hora dessa pessoa ir embora, que pessoa chata, nas costas fala mal, na frente fala bem, a criança cria uma memória ruim sobre amizade, ruim sobre pessoas. Ela cresce tendo problema de relacionamento de amizade, relacionamento de amigo. E ela pode atrair para ela pessoas que vai fazer com que ela se decepcione nos relacionamentos, ou ela pode ter um bloqueio para se relacionar com novas pessoas, para fazer network, etc, etc. Ela vai sempre se sentir uma pessoa rejeitada em certos ambientes, porque dentro dela ela tem uma memória negativa sobre relacionamento que faz com que ela se comporte, se manifeste e vibre para atrair o pior das relações interpessoais. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Essa pessoa não quer isso. É inconsciente. Quais são os maiores problemas da pessoa que é burra emocionalmente? Já viu aquela pessoa que faz caridade, ajuda todo mundo, faz bem para todo mundo, mas para os de dentro, para os de casa, é uma pessoa ruim. Ela faz bem, é simpática com todo mundo, parece que é a melhor pessoa para se conviver, mas a esposa, o marido, os filhos, sabe quem é essa pessoa porque convive na intimidade com essa pessoa. Essa pessoa não é aquilo que ela aparenta ser. É uma pessoa muitas das vezes controladora, é uma pessoa às vezes narcisista, que quer ter um controle absoluto de tudo. Ela veste uma capa e muitas das vezes ela é aquela pessoa que quer controlar a pessoa que está com ela, quer limitar a pessoa. Também ela pode desenvolver a síndrome de borderline, aquela pessoa explosiva, que ela vive sempre na borda, está sempre correndo risco do relacionamento. Essa pessoa é aquela pessoa que muitas das vezes ela explode, ela surta, ela tem vários ataques de fúria, ela vive na ira, e ao mesmo tempo que ela hoje fez um estrago, amanhã ela vem toda sonsa, como nada aconteceu, tá tudo bem e tal, e aí ela transfere a culpa para outra pessoa, e quando pede desculpa, não é pedindo desculpa. Eu vou te mostrar como que ela faz geralmente assim, ó. Acabou de brigar, teve um problema, e aí a conversa foi encerrada, e aí ficou mal resolvido. O que ela faz? Eu vim aqui te pedir desculpa. Aí você até acredita que a pessoa está te pedindo desculpa, daqui a pouco ela começa. Eu entendi que eu sou o problema na sua vida, eu entendi, ela vai para vitimização, porque ela também tem vitimização dentro dela. Eu entendi que eu sou o problema na sua vida, eu entendi tudo, eu já entendi que eu que sou o problema da sua vida, eu entendi que não sei o que, ó, mas pode ir, tá? Fica em paz e não sei o que e tal. E ela começa, volta para discussão de novo. Por quê? Na verdade ela não vem te pedir desculpa. Ela tem um sentimento de que ela não venceu a discussão e ela volta agora, como ela não venceu com a raiva, com a ira, com o surto, com o ataque, ela vem com a vitimização, porque como ela tem um complexo de inferioridade também, a vontade que ela tem, a missão que ela tem nessa confusão é diminuir você e fazer você se sentir mal por ela. E depois, quando você está se sentindo mal, ela vem com aquele amor falso, e vem e te abraça, te acolhe, e daqui a pouco ela fica bem. Por quê? Porque ela se alimenta do fracasso das pessoas que estão com ela. Quando ela não consegue te controlar, ela fica em ataque de fúria. E ela apela, ela vai fazer todo o joguinho para tentar te manipular. Com ciúmes possessivo, com joguinho emocional, com chantagem, podendo usar os filhos contra você. Ela, como ela é imediatista,
ela não pensa no futuro, ela briga na frente dos filhos, porque mesmo sabendo que vai fazer mal para a memória do filho, vai fazer o filho ser pior do que ela, ou a filha. O que ela faz? O que ele faz? Fica cego, faz o escândalo, briga, surta, não tá nem aí com a paçoca, porque para ela só vale o momento. Ela não pensa que amanhã, pela atitude dela ou atitude dele, esse filho vai se tornar pior do que ele. Ou vai ser um drogado, um delinquente na sociedade, vai ser uma pessoa que vai ter uma série de problemas para construir família. Ela mesmo tendo essa consciência, a consciência para ela sai de cena, perde o juízo total porque não tem princípios e valores e ela se destrói todo o ambiente, comprometendo o futuro de um filho ou de uma filha que está com ela. E aí o que acontece? Quando tudo passa, ela quer voltar tudo normal, ou ele quer voltar tudo normal. Nunca vai ser normal, porque fica marcas, fica traumas. Essa pessoa é aquilo que eu falo, vítima fazendo vítima. Uma pessoa que tem um passado que faz dela uma pessoa doente. Essa pessoa doente vai adoecendo a sua prole ou quem está em volta dela. E ela está sempre culpando alguém, e nunca para resolver isso. E quando para resolver, resolve do jeito que ela acha que deve resolver. É do jeito de imediatismo, efeito micro-ondas. Não quer fazer o processo, não quer seguir o processo. E essas pessoas geralmente são pessoas boas. Não são pessoas más, mas geralmente é boas com os de fora. Com os de dentro é totalmente tóxico, pesado, ruim, invejoso, controlador. Quando não controlador, narcisista, se vitimiza se colocando sempre no lugar de inferioridade, colocando você como algoz e ele ou ela o sofredor, a sofredora. Demonstra muitas vezes para todo mundo que é um sofredor, uma sofredora nas suas mãos, mas também não tem coragem de tomar uma decisão para sair desse ambiente ou desse relacionamento. Por quê? Porque essa pessoa também tem dentro dela uma coisa chamada dependência emocional, que faz muitas das vezes dela se tornar uma pessoa insegura para continuar sobrevivendo, ou uma pessoa que tem medo de ficar sozinho, sozinha. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim ou não? Dá like no vídeo se tá fazendo sentido para você. Conhece pessoas assim? Se você conhece pessoas assim, já compartilha aí no grupo, compartilha com as pessoas, porque esse vídeo pode ajudar essas pessoas. Entenda, essas pessoas não têm muitas das vezes noção que elas são assim. Elas podem desenvolver bipolaridade, elas podem desenvolver todo quanto é tipo de transtorno, e às vezes vai fazer terapia, mas vai fazer sempre a meia boca. Não vai resolver a causa, vai tratar os efeitos. Pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver depressão, pode desenvolver uma série de patologias, uma série de doenças físicas e almática, que é emocional, de modo que vai sempre conviver e fazer dos ambientes um ambiente tóxico. E você vai perceber no histórico dessa pessoa que por onde ela passou, ela sempre teve problemas. Não é o problema com você. Os relacionamentos anteriores, investiga, problema, repetindo, ciclo se repetindo. A área financeira, problema, ciclo se repetindo. E você percebe que ela tem um histórico, uma sucessão dos mesmos problemas. Pode mudar de cidade, pode mudar de relacionamento, pode mudar de emprego, pode aumentar o salário, que o ciclo se repete com pessoas e em lugares diferentes. O ciclo dessa pessoa é um ciclo doentio. E aqui, nesses ambientes, ela vai sempre atrair para ela vai atrair para o ecossistema dela problemas os mais variáveis. Cada pontinho desse aqui é um assunto dentro desse relógio. E ela vai estar andando sempre em ciclo. Pode mudar de cidade, pode mudar de relacionamento, pode mudar de trabalho, pode mudar o ganho. Na proporção ela vai subindo com a esperança de que vai mudar, mas nunca muda. E aí vai dizer o seguinte, com o tempo amadurece e muda. Não muda. Não muda. Por que não muda? Porque ela precisa ressignificar as memórias do passado que mantém ela nessa configuração. Caso contrário, ela vai terminar a vida tomando remédio, olha o que eu estou te falando, tomando remédio com tratamento psiquiátrico ou até numa clínica psiquiátrica. Quer ver outra coisa que essa pessoa vive? Como que ela manifesta a inveja que ela tem dentro dela? Às vezes ela não se declara uma pessoa invejosa e tem certeza que ela não é invejosa, mas como que ela demonstra a inveja? Como ela tem frustração por não ter resultados nenhum, ela, às vezes, mesmo torcendo para o parceiro ou para a parceira que convive com ela, o que ela faz? Ela fica sempre se colocando no lugar de vítima e ela quer invalidar o progresso da outra pessoa. Quando a pessoa é promovida, ela fala, não fez mais que obrigação. Ela não valoriza isso, ela não reconhece. Ela, muito pelo contrário, ela dá pouco valor para aquilo. Mas se a pessoa for demitida, vira uma tempestade dentro de casa. Por quê? Porque ela sempre vai valorizar a perda, nunca vai valorizar a conquista. E a conquista da outra pessoa para ela, se não tiver participação dela, ela se sente um lixo. E o que acontece? Em vez de ela ficar feliz com a conquista do outro, ela se sente mal com a conquista do outro. Qual é a notícia ruim? Essa pessoa que está do lado dela nunca vai crescer. Por quê? Porque toda prosperidade, todo crescimento, prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é crescimento. Qualquer que seja o crescimento, é uma incomodação para essa pessoa.
E crescimento tem a ver com energia. A energia dessa pessoa é tóxica, é ruim, é negativa. Consequentemente, quem se aliou com essa pessoa se torna metade dela. Dificilmente vai crescer. Você pode ter a sabedoria que for, pode ter o conhecimento que for, pode ter tudo, todas as oportunidades que você tiver. Você não cresce. Por que você não cresce? Porque é magnético, puxa você. Então, enquanto não trata a causa disso, não adianta remediar o efeito. Estão entendendo o que eu estou falando? Bom, o que fazer? Para quem convive com esse tipo de pessoa, você precisa ser uma pessoa equilibrada, tá? E mesmo assim, a chance de você se tornar uma pessoa desequilibrada é grande. Por quê? Porque os surtos, os problemas que essa pessoa pode causar, pode gerar traumas em você. Por mais que você seja uma pessoa que se julga equilibrada, equilibrado, você pode ter e desenvolver traumas relacionados ao assunto que vai interferir na sua capacidade de desenvolver inteligência emocional. Consequentemente, você também se torna um burro emocionalmente. E você vai começar a repetir os mesmos padrões ou se comportar igual a essa pessoa. E é tudo que essa pessoa quer. Porque inconscientemente, como ela se incomoda com o fato de você ser um pouco diferente dela, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para você se igualar a ela. É uma forma dela se sentir validada. É uma forma dela se sentir reconhecida como alguém de valor. É como aquela coisa, quem vive nas trevas se incomoda com quem está na luz. Então ela vai apagar a tua luz para fazer todo mundo ficar igual. Então estamos igualzinho nas trevas. Aí ela vai ter propriedade para dizer para você, ó, tá vendo? Você falava de mim, mas você faz isso, você faz aquilo outro. Você grita, você berra, você taca as coisas. Então pelo fato de você perder o equilíbrio, você acaba se igualando a essa pessoa. E aí ela se alimenta do seu fracasso. André, essa pessoa tão maldosa assim, a maldade se manifesta nela. Não é que ela é maldosa. Ela é uma pessoa de bem, só que ela está numa máscara. Ela está numa máscara narcisista, ela está numa máscara muitas vezes do borderline, ela está numa capa e essa capa faz ela ativar todo esse padrão e tem jeito. Como é que tem jeito? Enfrentar essas memórias, ressignificar essas memórias através de terapias, através de atendimentos, com bons profissionais, ressignificar essa memória para mudar o sentimento que ela manifesta ou que ele manifesta e, consequentemente, mudar esses paradigmas e mudar essa realidade que está em volta. É fácil? Não, mas é possível. Nos últimos 10 anos, eu me dediquei em estudar sobre o comportamento humano e me aprofundei em psicanálise, em psicologia positiva, em PNL, que é programação neurolinguística, e outros vários estudos que têm relação com o comportamento humano e com a psique, de modo que nós podemos hoje ajudar inúmeras pessoas. Nós temos aí o método EPP, que é um conceito com ferramentas com base na neurociência, na psicanálise, na psicologia positiva, que lá faz com que essa pessoa viva impacto emocional e ressignifique algumas memórias que ela permite do passado. Veja, é ela que se permite. E quando ela se permite ressignificar essas memórias, ela automaticamente cria uma nova memória e cria também um novo significado, um novo sentimento sobre o assunto. E, consequentemente, ela muda a realidade dela. Nós somos especialistas nisso através do método EPP, um conceito que já impactou mais de 20 mil pessoas pelo Brasil. E eu convido você uma hora a conhecer esse método. Se você conhece pessoas assim, traz para viver essa experiência, que é algo extraordinário. Eu também sou escritor, já publiquei alguns livros, e o meu último livro é esse livro aqui, ó, Pare de Ouvir os Outros e Comece a Escutar a Si Mesmo, um livro que é uma mentoria escrita que tem ajudado muitas pessoas a entender como é que funciona esse processo neurológico, de modo que se as pessoas praticarem o que está aqui dentro, isso tem o poder de ajudar as pessoas a mudar todo esse processo. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com mais pessoas e deixe o seu like. E nós vamos fazer mais vídeos aqui para fazer você entender sobre isso. E quem sabe, se você é uma pessoa burra emocionalmente, você se tornar uma pessoa inteligente emocionalmente, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre inteligência emocional, tá bom? E quem sabe nos encontramos aí dentro da imersão EPP, Evolução Progressiva Permanente. Um forte abraço. Qualquer dúvida, coloca uma pergunta aí que eu vou responder para você, tá bom? Valeu!